E quem vai contar tudo pra gente é a dermatologista, a doutora Ana Beatriz Schmidt. E recebo também a Ana Maria Mendes, que convive com as rosáceas. Bom dia, doutora! Tudo bem? Bem-vinda sempre. Obrigada. Olá, Ana Obrigada. Maria, bem-vinda. Vamos sentar, falar das rosáceas, que muita gente tem, não é, doutora? Muita gente tem. Né, eles fizeram até uma estimativa de 1 a 10% da população, né, tem rosácea, né, que é uma doença inflamatória vascular da pele também. Então, aparecimento de uma vermelhidão no rosto, principalmente, e pequenos vasinhos sanguíneos, como se fossem pequenas varizes, que a gente chama de telangiectasias, que aparecem nessa região principalmente e na região perto do nariz também. Então vamos falar com a Ana Maria. Você está sem maquiagem, né? Assim, não tem... dá pra aparecer. Pode tirar o óculos pra gente ver direitinho? Vamos focalizar, Ana Maria. Doutora, o que aí tem rosácea? Tem rosácea. Você tem pode rosácea. apontar, por favor? Nessa região e um pouquinho aqui em cima do nariz também. Então você vê, ó, são pequenas veinhas, tá vendo? Ó, pequenas varizes que a gente parecem, né, são telangiectasias. Tem também essas pápulas que parecem uma lesão de acne, mas não são acne. Não é acne, não é espinha verdadeira, né? E nessa região centrofacial do rosto. E aí tem episódios que fica mais vermelhado, tem episódios que fica mais calmo, então tem fatores que agravam. Vamos ver em que momento, pode colocar o óculos, Ana Maria, em que momentos você tem, desde quando essa rosácea? Mais ou menos aos 26 anos. Com 26 anos você já começou a ter? Que começou. E quando que aparecia? Quando eu ficava muito nervosa, né, tive uma situação de vida assim um pouco atribulada nessa época. E apareceu uma pintinha vermelha deste lado. Aí começou. Aí sempre? Sempre. Mas era sempre quando você ficava nervosa ou em algum outro momento? Sempre. Muito nervosa, quando ficava muito nervosa ou exposição ao sol sem proteção. Entendi. Né? Bom, vamos ver com a doutora Ana Beatriz. O nervoso? O nervoso, o estresse, a ansiedade fazem, né, a rosácea, ela tem gatilhos que a gente chama, né? Então são reações que o organismo faz uma vasodilatação, os vasinhos se dilatam e a pessoa fica mais avermelhada, né? Então o estresse e a ansiedade realmente contribuem muito para o problema. E alguns alimentos também, né? Então comida muito apimentada ou comida muito quente, bebida alcoólica, principalmente o vinho tinto, né? Então se faz uso, fica aquele vermelhão, né? Calor, vapor, né? Entrou na sauna ou no banho muito quente, ou tá cozinhando ali, abriu a panela do arroz, aquele vapor, faz também piorar. Por exemplo, no caso de quem tem o vapor, ele faz e fica? Fica. Você já sentiu isso, Ana Maria? Fica. Forno muito quente. Exatamente. Né? Trabalhar com o forno. Então eu uso o filtro solar para ficar na cozinha também. Também? Olha, tá fazendo a lição de casa, hein? Isso. Direitinho. Quanto que você usa de filtro solar? 40. Tá bom, doutora? Tá ótimo, tá muito bom. Acima de 30 a gente já recomenda, né? E quem passa por banho quente e às vezes fica vermelho ou no inverno, mas depois sai. Isso não é rosácea? Não caracteriza tanto como uma rosácea, né? A rosácea fica um eritema, uma vermelhidão mais persistente, né? E tem casos que a vermelhidão não some. Ela fica realmente por um período muito longo, né? Então, quando tá muito calor ou quando tá muito frio, também, porque é uma pele extremamente sensível. Não é qualquer creme, não é qualquer filtro. São peles mais finas? São peles com uma tendência maior de ressecamento, né? E muito sensíveis a produtos cosméticos. Percebo. E a pele negra, que é uma pele mais oleosa? Não é muito comum. Você tem rosácea, não é muito comum ter rosácea, não. No homem também acontece, não só na mulher, né? E no homem, às vezes, é uma característica até um pouco mais grave, porque infiltra, pode, né, gerar um aumento da parte da pele do nariz, que a gente chama de rinofima. E aí fica com um nariz mais grosseiro, né? Acho que a gente tem uma foto aqui do Alisson, nosso goleiro da Copa, que aliás foi eleito o mais bonito do time e tudo, mas a gente reparava que ele tinha umas coisinhas na pele, que quando a foto era bem produzida, não tinha. Mas quando pegava na televisão, a gente via. Exatamente. Olha, dá pra ver direitinho no Alisson. Isso não é um
quadro de acne, né? É um quadro de rosácea, que a gente chama de pápula nodular. Tem graus, né, de rosácea. Então tem o grau 1, que é só uma vermelhidão, o grau 2... dele é grau qual já? É o grau 2 já. Né? Então já aparecem as pápulas, né, na região centrofacial, ele tem um pouco na testa também, mas é mais comum nessa região das bochechas e em cima do nariz. E no caso dele é um quadro de rosácea, né? E como ele foi, na verdade, o clima lá acho que favoreceu na época também, então as lesões ficaram mais... Porque é muito quente. É, porque, né, ficou mais nítido, não sei se na época lá alguma coisa de umidade, não sei se estava muito abafado ou não, né, na época da Copa, mas aí todo mundo, ele tem um quadro de acne, ele tem, mas não é. Não é acne, então. Não é um quadro de acne. E o tratamento para isso? Daqui a pouco a gente tem umas perguntas. O tratamento é ingerir água, não tomar banho quente, filtro solar? Eu acho que... Tem algum remédio? Tem, o controle também. Quando é da parte emocional, o controle emocional ajuda muito, né? Os tratamentos, os produtos de passar são muito específicos, porque não consegue usar qualquer tipo de ácido, nem qualquer tipo de filtro solar, nem de sabonete. Existe tratamento via oral também, então existem medicações via oral, como a isotretinoína ou antibióticos, né? E existe tratamento a laser também, que daí é feito no consultório médico, que ajuda a controlar. Mas controlar? Controlar, não tem cura. Então a pessoa que tem rosácea vai ter sempre rosácea? Muito provavelmente. Então tem que fazer um exercício físico, descarregar em algum lugar. É uma Ana doença Maria, crônica. onde você está descarregando aí para não ter mais rosácea? Às vezes faço um exercício físico, mas procuro equilibrar o emocional e o espiritual. Entendi. A parte espiritual também me ajuda bastante. Ajuda mesmo. Isso. Daqui a pouco eu vou mostrar os cards e a gente vai falar em detalhes da rosácea. Se você quiser mandar uma pergunta, 0 operadora 12 99727 6383. Estamos ao vivo aqui no Manhã Leve. Um minutinho, eu já volto. Mas hoje nós estamos falando de cabelo, estamos falando de rosáceas, né? Ana Maria tem rosácea desde os 26 anos de idade, então ela usa filtro solar e tenta não se expor muito, né, ao sol, vapor e não ter nervoso e estresse. Isso mesmo? A gente tem uns cards, vamos colocar aqui na tela o primeiro e aí a doutora vai falando. Vamos lá, atenção. Estamos colocando ali, a gente vê bem a rosácea, né? Exposição solar. O que uma exposição inadequada, no horário inadequado, ou melhor, não pode tomar sol de jeito nenhum, ou pode... Pode, protegida, né? Com um filtro solar adequado, né? Não tem nenhum problema, claro, não ficar se expondo demais, tudo em excesso, né? Se for nos horários que a gente indica, né? Antes das 10 da manhã, depois das 16 é melhor. Mas se tiver com proteção solar, não tem problema nenhum, não vai... Mesmo entre 10 e 3 da tarde? Vai ficar mais avermelhado. Vai. Chapéus, boné, ficar na sombra, né? De preferência se hidratando bastante, usar um hidratante adequado também, né? Então tudo isso ajuda muito a controlar. Certo. Número 2, vamos ver lá. Número 2, temperatura. É temperatura de tudo, né? De tudo. Os extremos de temperatura. Então, ou muito quente ou muito frio, né? Desencadeiam os episódios de rosácea também, né? Então, principalmente no calor, os vapores, né? Como a Ana falou, né? O vapor do forno, o vapor do alimento, ou sauna, né? Sair do banho muito quente, entrar no carro muito quente, tudo isso pode causar um episódio da rosácea também. E no frio também, porque a pele resseca muito, a gente toma um banho um pouco mais quente, também pode agravar o problema. Você deve lavar o rosto na temperatura, no chuveiro ou na água da pia? O ideal não. O ideal na água da pia. É melhor, porque daí não vai ser uma água tão quente quanto do chuveiro, né? É o ideal. Acaba que Ana, como que você toma banho e lava o rosto? Não, é com a água da pia mesmo. Mais gelada mesmo. Isso, mais fria. A Ana sabe tudo já. Ela já teve episódios mais intensos. Ela me falou que ficou igual o goleiro. Cheguei a ficar assim. Porque no começo eu passava por vários dermatologistas, então não era preciso o diagnóstico, né? Então muitos antibióticos, muita medicação de uso tópico assim, e sempre dava alguma alergia também, né? Aí piorava. Mas depois foi melhorando, até que um dia uma doutora, né, muito boa também, me encaminhou depois de muitos medicamentos, para um tratamento psicológico também. Entendi.
E a medicação, que foi a isotretinoína. Tá. Agora, antibiótico Também. Pode usar também. Pode usar também. Um tipo, né, a classe das tetraciclinas podem ser usadas porque tem um tipo de bactéria e um tipo de ácaro envolvidos na patologia da doença. E é um ácaro que vive na nossa pele, né? E ele, como vou dizer, ele gosta da gente, né, e vive em harmonia. Mas tem uma relação com a doença da rosácea também. A gente não sabe a causa da rosácea até hoje. A gente sabe os fatores que desencadeiam, né? E como você melhora. E como você melhora, que tem o tipo do ácaro e um tipo de bactéria envolvida, mas por que algumas pessoas têm e outras não? E tem um histórico familiar também. Então, se tiver alguém na família, uma chance de 30% a mais da gente ter. Tem alguém na família? Olha, assim, que descobriu que fosse rosácea, não. Analisando a pele do meu pai. Então, pode ser que ele tinha. Entendi. Limpeza de pele. Ajuda? Dependendo da limpeza, pode até atrapalhar, né? Então, nada muito abrasivo, nada muito... Ácido, então? Aqueles ácidos para mulher? Não. E Botox? Pode. Tratamentos injetáveis não vão ter... Tá liberado. A toxina, né, botulínica pode ser realizada, inclusive... Hoje em dia é um dos tratamentos, não em bula da toxina botulínica, mas existe uma aplicação, um tipo de aplicação da toxina para diminuir a vermelhidão da rosácea. É um tratamento bem novo. Maquiagem. Porque assim, a primeira coisa que a gente quer, para não ficar parecendo muito, é colocar um pó, uma base e tudo. Tem que ser antialérgico? Como... De preferência, que a maioria deles não aguenta, não tolera, né, uma maquiagem assim muito pesada. Então, se é uma maquiagem mais hipoalergênica, mais pro mineral, né, para não ser uma coisa muito pesada e irritar, porque a pele é extremamente sensível e não é qualquer filtro solar que eles conseguem usar também. E qual que você indica? Geralmente um filtro solar que tenha um pouquinho de cor, né? E seja um filtro físico, não um filtro químico, que é uma diferença entre os filtros solares. E ele é um tipo de filtro que não causa tanta reação de sensibilidade na pele. É o filtro que a gente usa mais em crianças. Né? Então, existem filtros físicos que têm uma capacidade de proteção diferente da maioria dos outros filtros que a gente chama de químicos, né? E eles causam menos reação. Por isso que tem que ir até um dermatologista, né? Como a Ana Maria foi em vários, porque ela não se satisfez com a primeira, com a segunda e tudo, e ver a sua pele e analisar. Isso é pessoal, é uma coisa personificada, não dá pra fazer... E é um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame de sangue... Nada que a gente consiga, claro, pode-se fazer uma biópsia da pele, né, se tiver alguma dúvida, né, mas é um diagnóstico clínico de acordo com a história que o paciente conta. E a rosácea também pode atacar os olhos, então tem a rosácea ocular. Então, esse 30 a 40% dos pacientes com rosácea podem desenvolver a rosácea ocular também. E aí é um ressecamento da área dos olhos, né, e isso daí tem que pedir ajuda do colega oftalmologista. Certo. Número 3, a gente falou já de temperatura, alimentação. A gente vai falar de alimentação no final do programa, principalmente a alimentação que previne ou que ajuda no tratamento do câncer. O que a alimentação faz para quem tem rosácea? A alimentação para rosácea, principalmente o que é pior no caso, né, são alimentos apimentados, né, comida muito apimentada, muito, né, cheia desses sabores e condimentos e pimenta, feijoada, né, em si assim, também, né? Bebida alcoólica, né, principalmente o vinho tinto, como, né, eu comentei, né, são os principais alimentos que favorecem. Alimentos muito quentes também, tudo que tem muito calor também piora o quadro dela. E tem que ser saudável, né? Tem que ser saudável. Isso porque a gente não mencionou, mas porque é óbvio, né? É óbvio, tem que ter alimentação. Chocolate piora? Não, a rosácea não. Não é um tipo de alimento que tem muita relação com isso, não. Mas os alimentos quentes, condimentados, bebida alcoólica, principalmente esses. Eu vi aqui um dos meus câmeras que tem barba. Eu olhei pra ele e aí eu já pensei na hora, eu falei assim, será que o homem que tem rosácea é indicado o uso de barba? Não, você não tem, mas é indicado o uso de barba? Não vai atrapalhar, não vai incomodar nesse sentido, né, do pelo tá incomodando a região com a rosácea, não. Nem vai ser um fator que cause, mas também se tirar, não vai melhorar o grau do problema,
não vai. Também lembrei de adolescentes que já têm isso, porque você vê adolescentes com espinha, isso aqui. Mas tem uns que são muito vermelhos. Tem uma outra patologia também que deixa, né, principalmente crianças e adolescentes com a bochecha rosadinha e tem até uma grosseira na pele junto. É um tipo de queratose, de hiperqueratose pilar diferente, né? Não é o mesmo caso da rosácea. Ah, tá. Então não é tão comum aparecer em criança e adolescente a rosácea. É mais entre os 30, 50 anos, no caso foi 26, né, Ana? Mas é realmente a faixa etária. Mas estava lá quase nos 30, né? Quase nos 30. Depois que a gente vai tendo idade, já vai aparecendo tudo. Número 4, atenção, a bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica. Todas em geral, principalmente o vinho. Ingerir água ajuda? Ajuda a manter a hidratação da pele, né? E uma pele hidratada é o fundamental para quem tem rosácea. Então, manter a hidratação, manter a proteção solar, evitar os gatilhos, né, que a gente chama, né, de calores, vapores e muito quente, muito frio, os alimentos, ajudam no controle da rosácea, além do tratamento. Vamos dizer, Ana Maria, toma bastante água? Tomo. Hoje eu tomo mais. Tomo mais. E se sente melhor? Sinto. A água é fundamental na pele. A água é fundamental. Que mantém a hidratação, né? E quando, assim, estava mais inflamada, então eu usei bastante o chá de camomila gelado. É ótimo. Fazia as compressas, saía quente. Exatamente. A gente pede para deixar na geladeira o chá de camomila, né? E aí pode ou comprar gaze ou algodão, aquele algodão no rolo, né? Daí você abre ele, coloca o chá, embebe bem o chá no algodão e faz tipo uma máscara. Coloca no rosto, deixa ali uns 10 minutinhos, fica... Nossa, sai quase toda a vermelhidão no momento. Nossa, é que a camomila, ela é calmante. Ela é calmante. Né? Estando gelada, ela é vasoconstritora. Então, ela diminui o calibre desses vasinhos que ficam dilatados no rosto. Pode congelar o saquinho de chá e depois usar, assim, na olheira? Não é tão bom. Eu já quero a praticidade, já quero uma coisa que pegue lá, pum. Que negócio de ferver o chá, deixar na geladeira, demora muito. Colocar em forma de gelo, daí já não é tão bacana, que pode queimar um pouco o rosto. Ah, é verdade. E aí, no caso da rosácea, não é tão interessante, né? É verdade, doutora. Mas por isso que a gente pergunta, para esclarecer. Isso mesmo. Número 5, produtos para a pele. Que produtos? Então, eles não conseguem usar produtos muito à base de ácidos. Dependendo do grau do tratamento, tem alguns tipos de ácido que a gente consegue fazer numa fase um pouco mais, né, no meio ou pro fim do tratamento. Mas são hidratantes leves, são sabonetes leves, não esfoliar, né, não fazer uma coisa muito abrasiva, né, e um filtro solar adequado. Então, não é qualquer produto, mas existe hoje em dia um produto novo, né, que é um creme que passa de manhã, ele tem um efeito de aproximadamente 8 horas e consegue tirar a vermelhidão por esse período de tempo, né? Então, ele deixa a pele bem branquinha e aí depois o efeito vai voltando e assim por diante. É um tratamento, né, um pouco mais recente. Só tem um no mercado, né, que é a marca do produto, né, mas o seu dermatologista, enfim, o dermatologista de quem tiver a rosácea vai saber indicá-lo também. Né? Ou tem lá no seu Instagram, exatamente. Né, que é Ana B. Schmidt, a gente já vai falar direitinho. Perfeito. Vamos lá, o próximo tem número 6, exercícios físicos. Não tem um médico que venha nesse programa e não fale do exercício físico. É muito bom, claro, para a saúde no geral, né? Mas o exercício físico mais intenso desencadeia a rosácea. Então, ela fica, né, se está lá na academia, por exemplo, ou na bicicleta, ou na esteira, um exercício que seja mais aeróbico, né, que sue e transpire mais, a rosácea vai dar uma piorada naquele momento. Então, o suor não é bom? Não é tão bom. Não é tão bom. Ou fazendo um ambiente mais ventilado, um exercício talvez mais adequado, né, mais leve, por exemplo, um pilates, né, um exercício mais de alongamento, ou até mesmo a musculação, mas não de forma assim tão intensa, né? Exercício físico sempre é bom, ajuda no emocional, ajuda no controle psicológico, enfim, tudo isso. Mas um exercício muito extenuante ou muito aeróbico, muito intenso, pode desencadear o flushing, que é a vermelhidão da rosácea. Olha, deixa eu ver o número 7. Influências emocionais. A gente já falou um pouquinho, mas as pessoas... É só um desequilíbrio, um momento? Ou uma depressão, por exemplo, a pessoa
É mais assim, uma crise de ansiedade, né, nervosismo, né, não vejo tanto em quadros depressivos, né, mas é mais numa pessoa mais ansiosa, mais, né, emotiva. Não são todos os pacientes que têm relação muito intensa com o emocional, mas tem, com certeza, para algumas pessoas que esse é um fator mais importante, né? Então, como foi no caso, né, da Ana, ela buscou um tratamento nesse sentido e melhorou muito do quadro. Né? Então, agora já tá, o tratamento como que tá? Até não uso, assim, medicação nenhuma, não. Tá, então consegui um controle... Isso, um controle, o filtro adequado, né? E alimentação também, e evitar os gatilhos, né? Que levam a isso. A gente que desencadeiam. Tem um último card, que é o número 8. Condições médicas, o que seria isso? Então, pacientes, por exemplo, que tomam algumas medicações para pressão ou pacientes hipertensos, né? Então, existem algumas outras doenças também que podem ser confundidas com a rosácea, né? Mas situações em que a pressão sanguínea aumente, a gente observa, né, um aumento da vermelhidão da rosácea, né? Então, o importante da rosácea, que é o que eu sempre digo para os pacientes, às vezes não é uma coisa que incomoda tanto a pessoa, mas é tratar, porque ela evolui de grau. Então, ela pode ficar igual o goleiro, por exemplo, como a Ana falou para mim que já ficou, e aí a gente requer mão, né, de um tratamento para dar uma segurada nisso e entrar numa fase, né, de estabilidade e manutenção, né, porque ela piora de grau. Né, e isso pode fazer, às vezes, efeitos mais, digamos, mais definitivos no rosto, como o aumento da região nasal, que eu falei que é comum nos homens. E fica marca? Pode ficar marca? Não é tão comum. Não é tão comum ficar uma cicatriz como na acne, né? Mas esse aumento da região nasal, que é o renofima, muito mais comum nos homens do que nas mulheres, é mais difícil o tratamento. Daí, pra gente evitar que isso ocorra, é bom ir controlando a patologia. Em quanto tempo melhora, assim? Depende do grau, claro. Depende do grau. Grau 1, assim? Uma melhora depois de um mês, uns 2 meses, assim, a gente já começa a observar. Se a gente entra com a medicação via oral, lança a mão de fazer lasers, ajudam, né? E vai ser um tratamento um pouco mais rápido também. Agora, o laser não é um choque? Não. O laser é uma energia, né? Então, existem muitos tipos de laser. Cada tipo de laser é mais específico para determinado problema. No caso da rosácea, né, a luz intensa pulsada é um tipo de laser que faz com que esses vasinhos diminuam o calibre dos vasos e até alguns desapareçam. Então a gente consegue um controle maior. Não é que vai fazer um tratamento desse e vai sumir a rosácea e nunca mais vai ter rosácea e nunca mais vai precisar de um tratamento, mas é um controle que a gente faz pelo menos uma vez por ano, e aí depende do número de sessões, é muito variável, mas ajuda muito no tratamento também. Bom, quero agradecer a Ana Maria Mendes Blanco, que veio aqui mostrar suas rosáceas para a gente conseguir ver bem o que é. A doutora Ana até mostrou no seu rosto, e ainda bem que está estável agora, né? Mas tem que cuidar direitinho, tá, Ana Maria? Ela tá de parabéns, né? Tá. Super cuidadosa. E quero agradecer a doutora Ana Beatriz Schmidt, super competente, adoro, vem sempre ao programa, indicou a Natália, tricologista. Isso mesmo. Aliás, estaremos ao vivo hoje no meu Instagram, Maria Cândida TV, falando de cabelos. Perfeito. Né? Tudo sobre cabelo. Maravilha. Vou dar o Instagram da doutora Ana, que ela põe coisas muito legais, eu acompanho e sigo. É doutora Ana B, de Beatriz, Schmidt. Vou soletrar para você, que é SCHMIDT. Doutora Ana B. Schmidt. Segue, manda mensagem pra ela. Eu sei que ela é muito ocupada, mas ela dá um jeitinho né? de escrever. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Ana Maria. Um grande beijo pra você. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Tudo de bom.